é um dos assuntos que eu confesso para você, eu gosto muito de falar sobre a bênção de Deus. Na nossa conferência eu ministrei uma palavra sobre a bênção sobre as tribos de Israel, que são cumpridas em Cristo Jesus. E é lindo ver como você já foi abençoado em Cristo Jesus, mas a Bíblia diz que o Velho Testamento, ele é uma sombra das realidades do Novo. Você vive uma nova aliança, mas tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento é uma sombra de uma realidade espiritual. Lá física, aqui espiritual. O que nós devemos pegar em fé, no coração, é o princípio que está por trás desta palavra dada na velha aliança e revelada na nova aliança em Cristo Jesus. Amém? E eu gostaria de falar sobre a bênção que eu denominei aqui, a bênção antecipada. Diga para o seu irmão, Deus vai liberar uma bênção antes do que você espera. Amém. O favor de Deus vai pegar você quando você não espera. É sobre isso que eu quero falar. A pastora Luísa esteve falando sobre bênção aí nas suas mensagens, e eu estou na carona disso. Amém. E é poderoso. Aleluia. Você precisa saber da bênção, crer na bênção. Em 2018, no começo do ano, o Espírito Santo me falou sobre as 5 facetas, os 5 aspectos da bênção que Deus liberou sobre Adão e Eva ao criá-los. E a maneira como eu recebi e preguei e ensinei sobre aquilo Deus então, quando fez o homem e a mulher, a Bíblia diz que Ele os abençoou. E a bênção frutifique, multiplique, expanda suas fronteiras, possua a sua herança e domine sobre as circunstâncias. Amém? Você é abençoado. A palavra bênção, há um sentido nela de liberação de poder. Deus libera poder, habilidade para você realizar o propósito dele na sua vida. Amém? Então, quando você crê e recebe a palavra corretamente no coração, você vai poder vivê-la em fé. E esse é o nosso encargo em nome de Jesus. Deixe-me orar por você, colocando você já debaixo da bênção do Senhor. Pai, eu abençoo os teus filhos. Eu declaro que este lugar é saturado pelo poder da tua palavra, do teu Espírito, que o nosso coração recebe vida, recebe graça, recebe revelação que vem do Senhor. Fala ao nosso coração, ministra-nos, ó amado Espírito Santo. Estamos nas tuas mãos para ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Aleluia, amém? Glórias a Deus. Bem, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, só um preâmbulo aqui para você. Jesus, ele cheio do Espírito Santo, diga, Jesus cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Então Jesus cheio do Espírito foi guiado pelo Espírito. E no verso 14 desse mesmo capítulo diz, então Jesus no poder do Espírito Santo. Então eu quero que você perceba a sequência. Jesus cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, no poder do Espírito. Bem, muitas pessoas, eles querem o poder, mas eu vou te dizer uma sequência do liberar de Deus sobre a sua vida. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo e é manifesto na vida dele o poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Aleluia. Eu estive no lançamento do batismo de 1000 lá, numa vigília. Peguei 2 vigílias lá em São Paulo, 1000 líderes estavam lá. E eu disse isso para eles. Eles realmente colocaram o tema lá sobre ativando o Espírito de poder. Por isso que eu estava lá. E eu disse isso para eles. Eu quero dizer para você que nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E guiados pelo Espírito Santo de Deus, não haverá caminhos que o Senhor não te levará em graça e em sabedoria. Mesmo que você possa não ouvir completamente o Espírito Santo, mas porque você está cheio do Espírito Santo, o poder de Deus se revelará na tua vida através de você.
Amém? Aleluia. Bem, mas a minha palavra é sobre a bênção de Deus. A bênção que eu chamei aqui, a bênção antecipada. É fascinante como a bênção de Deus é algo liberado para que eu e você possamos realizar o nosso propósito. E a Bíblia diz um princípio sobre a bênção em Hebreus capítulo 7, verso 7, que a bênção é liberada do maior para o menor. A Bíblia diz, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O superior abençoa o inferior. Aí você pode pensar, mas o que significa isso? Deus tem filhos superiores, maiores. Os pastores, os apóstolos, eles são superiores ao membro comum? Não. Todos nós somos filhos de Deus amados, amém? Todos somos irmãos, com unções, dons distintos e membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo Jesus. Mas o sentido da palavra aqui é que quando você está cheio de Jesus, então você é o superior. Superior e inferior na Bíblia refere-se à proximidade de Jesus. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais você é grande. Ouviu isso? É fato que alguns filhos estão mais perto de Jesus e outros mais distante. Então, quanto mais eu tenho Jesus na minha vida, mais eu manifesto e libero a bênção de Jesus. Alguém cheio do Espírito fala palavras espirituais, fala palavras que liberam bênção, fala palavras de fé, fala palavras de poder. Então, quando você se enche do Espírito Santo, você é um depósito, você é uma fonte, você é um atalaia, você é um liberador de bênçãos de Deus. Amém? E é para isso que Deus te chamou. Em Abraão, a Bíblia diz que Deus o abençoou para que ele abençoasse todas as famílias da terra. Você é um abençoador. Você tem que liberar a bênção sobre a sua casa, a bênção sobre os seus vizinhos. E a bênção não é só a palavra bênção, mas a bênção envolve algo específico. E eu quero te mostrar então, que antes de Deus abençoar as 12 tribos de Israel, em Gênesis 49, ele liberou uma bênção sobre Manassés e Efraim, em Gênesis 48. É uma bênção antecipada. E é uma bênção poderosa, porque você tem que saber como Deus trabalha no reino do Espírito. Amém? Veja, a primeira menção de bênção é Melquisedeque abençoando Abraão em Gênesis capítulo 14. 14 verso 19, a Bíblia diz que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Veja, a bênção é por Deus. A bênção significa você trazer as pessoas para perto de Deus. Melquisedeque é um sacerdote. E um sacerdote é aquele que traz as pessoas à presença de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, no Santo dos Santos, ele levava no peito 12 pedras de ônix escritos os nomes das tribos de Israel e 2 no ombro, trazendo as tribos, representando através de cada cabeça da tribo, o povo de Israel na presença do Senhor. No Novo Testamento você é sacerdote. Diga, eu sou sacerdote. E como sacerdote, você é aquele que traz as pessoas para perto de Deus. Ouviu? Quanto mais você traz as pessoas para perto de Deus, mais as pessoas debaixo da influência da presença de Deus são abençoadores. Eu abençoo quando eu estou cheio de Jesus. Amém? Qual é o maior na Bíblia? Não é aquele que tem um título, não é aquele que tem mais inteligência, não é aquele que tem um ministério maior. O maior que abençoa o menor é aquele que está próximo de Jesus. Amém? É um sacerdote próximo de Jesus. Então o sacerdote, uma das funções do sacerdócio é você aproximar as pessoas de Deus, é eliminar a distância que existe entre uma pessoa e Deus. Hoje você veio aqui, esse lugar é um lugar de bênção, mas não por causa do lugar especificamente falando, por causa de nós, porque você veio receber uma palavra.
E nós aqui somos sacerdotes. E quando nós te abençoamos, você é abençoado. Você tem que crer que a bênção é como um trator que abre caminhos em meio a um matagal, criando uma estrada pavimentada para você. Amém? É uma liberação de poder de Deus na sua vida. E isso é majestoso. Aqui Melquisedeque diz, veja, que a bênção é colocar Deus ou as pessoas perto de Deus. Essa primeira menção de bênção na Bíblia é o modelo da bênção de Deus dada por um sacerdote. Abraão foi abençoado pelo Deus Altíssimo. Melquisedeque não o abençoou com um carro, com uma casa, com coisas boas, ou a destruição dos seus inimigos. Ele não falou isso. Ele disse, seja tu abençoado pelo Deus. E ele era sacerdote de Deus, ou seja, ele trouxe a Abraão para perto de Deus. Amém? A Bíblia diz que João Batista, ele é o maior de todos os homens nascidos de uma mulher. João Batista é maior do que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés. Por que ele é maior? Ele é maior porque enquanto esses patriarcas, enquanto Davi vislumbrou a graça, vislumbrou Jesus à distância, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Ele viu Jesus, ele estava mais perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais forte você é, mais fonte de bênção você se torna. Você é um sacerdote, e sacerdote tem que aprender a ministrar na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Por quê? Por que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, que é o maior de todos que o antecederam? Porque o menor no reino dos céus, ele não só tem Jesus próximo de si, mas Jesus vivendo dentro dele. Amém? Então você é maior. Aleluia. Vira para o seu irmão e fala, eu sou um abençoador. Você é maior. Aí vamos ser ousados para declarar o que a Bíblia declara. Você é maior que Abraão, maior que Davi, maior que Moisés. Se Moisés viu Deus face a face e foi chamado de amigo de Deus, quem és tu? Ei, quem és tu? Nós precisamos viver a plenitude da realidade da nova aliança. Amém? Deus habita em nós. Quando você fala, abençoa alguém, libera palavras da graça sobre a vida de alguém, essa pessoa é aproximada de Deus. Deus nos deu como missão de fazer com que cada pessoa tenha um encontro com Deus. Em vez de você maldizer aqueles que te perseguem, aqueles que falam mal de você, não o maldiga, porque se você o maldizer, você o afasta de Deus. Mas se você abençoá-lo, mesmo ele te maldizendo, você o coloca debaixo de Deus, da influência de Deus. Por isso você deve abençoar os seus vizinhos, aqueles que você menos gosta. Eu abençoo, vamos abençoar os nossos vizinhos que estão aqui. Eu abençoo os vizinhos que nos ouvem. Eu abençoo os da direita, da esquerda, os de trás e os da frente, se eles me ouvem. Sejas tu abençoado com conhecimento de Deus, com paz, saúde e alegria. Amém? Isso é poderoso. Quanto mais bênção você libera, você está próximo de Jesus, mais você traz as pessoas para perto de Jesus. Aleluia. Amém? Bem, a bênção tem esse aspecto poderoso. Em Números 6, 23, Deus disse para Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da casa de Deus, do templo. Números 6, 23. O Senhor disse assim: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. E diz-lhes: ei, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom. Os sacerdotes do Velho Testamento sempre tinham que liberar esta bênção. É uma bênção tríplice, não é unitária, não é dupla, é uma bênção tríplice. Porque a bênção é você liberar Deus sobre as pessoas.
conduzir as pessoas para Deus. Quando você abençoa alguém, você abre caminho para que ela encontre Deus. Ouviu isso? Quando você abençoa os seus filhos, em vez de maldizê-los, em vez de criticá-los, quando você abençoa o seu marido, abençoa a sua esposa, em vez de criticá-lo, você o aproxima de Deus. E a bênção sacerdotal, o que envolve? Envolve Deus como Deus triuno, porque ela é dispensar Deus para as pessoas. Ouviu? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E essa bênção mostra isso. O Senhor te abençoe e te guarda. É a bênção do Pai. O Senhor vai abençoar você e vai te proteger. Deus é o que te protege nas suas asas. Ele te livra do mal. Ele te protege das ciladas do diabo. O diabo está armando coisas no seu futuro, mas Deus já deu ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar do mal e te guardar. Você foi livre, talvez hoje você nem faz ideia. O diabo ficou armando essa semana que passou contra você, mas o Senhor foi lá e desfez. Você às vezes nem percebeu, mas você está aqui guardado pelo Pai. Por quê? Porque a bênção liberada protege você. O Senhor, a segunda parte, que aponta para o Filho, Jesus, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Porque é o Filho aí. A palavra misericórdia no hebraico aqui significa curvar-se em bondade para o inferior. Deus se curva em bondade para nós. Jesus era Deus e ele se curvou na humanidade, vestindo a forma de homem em bondade, em graça. A graça veio. Jesus é a graça, a bondade de Deus. Isso aponta para o Filho. É a bênção de Deus completo, tríplice sobre a sua vida. O Senhor Jesus é aquele que manifesta a luz da glória de Deus na sua face, diz Paulo aos Coríntios. Ele fala que a glória, a iluminação de Deus e da sua glória é revelada na face de Jesus. Por isso a bênção envolve o rosto de Jesus. O brilho da glória de Deus está sobre ti. Isaías diz que no mundo há trevas, mas sobre ti permanece resplandecente a glória do Senhor. Ou seja, você é iluminado. A luz é vida. Você recebeu vida do Filho, diz a Bíblia. A luz vai guiar você. Não vai existir na sua vida indefinições. Não vai existir medo das trevas. Se as trevas virarem contra ti, vierem sobre ti, você vai resplandecer a glória do Senhor. E isso é a bênção. Ouviu? Você é a luz do mundo. Ei, você é a luz do mundo. Esse mundo seriam escuridões completas, imersas no abismo, mas porque os filhos de Deus estão aqui, aleluia, nós brilhamos com a luz da face de Cristo que está voltada para nós. E o terceiro aspecto da bênção sacerdotal envolve o Espírito Santo. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom. É o Espírito Santo, e por meio dele que a cada dia a luz mais da revelação do Pai e do Filho se manifestam na sua vida. Por causa do Espírito Santo, ele te conduz em paz. O Espírito Santo te guiará pela paz. E a paz não é só um sentimento. A paz é uma liberação de bênção. A paz significa saúde, prosperidade, mente sã, corpo saudável. Deus te coloca debaixo da bênção. Amém? E essa bênção que você libera, quando você libera a bênção de Deus sobre as pessoas, você as aproxima do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Amém. Deus é poderoso e quer que você seja uma fonte de bênção. Hoje, pelo Espírito de Deus, nós vamos liberar palavras de bênção sobre os nossos irmãos. Amém? E você tem que crer na bênção. Eu creio na bênção. Amém? E o homem que representa a bênção de Deus na Bíblia para nós é Jacó. Não sei se você lembra da história de Jacó. Havia uma luta no ventre de sua mãe, porque ele e seu irmão Esaú disputavam quem sairia primeiro. E a Bíblia diz que Esaú, no transcorrer da história, sabemos, era mais forte, um caçador. Então ele saiu primeiro, mas Jacó saiu segurando o calcanhar dele.
Porque quem nascesse primeiro receberia uma bênção. A bênção da primogenitude é a bênção dobrada, duplicada, de todo o favor do pai, de sua herança. Ele passava a ser o líder da família, na ausência do pai. Jacó é uma expressão de alguém que ama a Bíblia. A bênção. E é isso que eu me admiro em Jacó. Eu acho que eu sou um Jacó, nesse sentido. Tiago é Jacó, se você não sabe, no Novo Testamento. Quantos Tiagos tem aqui? Amém, tem alguns Tiagos aqui. Então, nós somos esse Jacó. Amém. Por quê? Porque amemos a bênção. Deixa eu dizer algo para você. Como eu defino o temor de Deus? Temor de Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Deus, o teu Deus, te revestiu com óleo de alegria, muito mais do que a seus irmãos, diz a Bíblia. Quando você tem um coração para Deus e ama o que Deus ama, Deus é um Deus abençoador. Deus gosta que você se aproxime em fé e declare que Ele é recompensador, porque você o busca, Ele vai te abençoar. Amém? E isso agrada o coração do Pai. Então quando você é como Ele é e ama o que Ele ama, aleluia, Deus vai encontrar você. Não importa a distância que você esteja, Deus vai pescar você, aleluia, amém? Precisa enviar quem for ao seu encontro, Ele enviará. Se precisar parar o sol, a lua, a terra, Ele vai parar, mas Ele vai achar você. Você pode estar com Moisés perdido no deserto, confuso, mas Deus vai acender uma sarça mediante um fogo do céu e vai atrair você novamente para perto dele. Amém? Coração para Deus. Jacó é esse homem. A Bíblia narra que Jacó amava tanto a bênção, e Esaú era o primogênito, que ele enganou o pai. Lembra dessa passagem? A mãe ouviu o pai Isaac dizendo que estava perto da morte, e disse para Esaú: Esaú, vai buscar uma caça, mata, faz a comida que eu gosto, porque eu vou te abençoar antes de morrer. Era a bênção sendo liberada. Pais liberam bênção sobre filhos. O maior libera bênção sobre o menor, diz a Bíblia. E aí a Bíblia diz que Rebeca ouviu e foi e disse para Jacó: Jacó, o teu pai vai liberar a bênção sobre Esaú. Faz o seguinte: eu quero que você pegue 2 cabritos, eu vou fazer a refeição que seu pai gosta, e você vai entrar e vai pedir a bênção no lugar de Esaú, fingindo-se de Esaú. Aí ele disse: mas como será isso? Eu sou liso e meu irmão é peludo. Ela falou: deixa tudo comigo. E aí ele foi lá, pegou os cabritos, ela fez o guisado, a comida que ele gostava, e ela colocou a melhor roupa de Esaú que tinha na casa, que cheirava a Esaú, e colocou em Jacó, e na nuca e sobre as mãos ela colocou pele de cabrito. E aí quando ele entrou na presença do pai, a Bíblia diz que Isaac já era velho e não enxergava direito. Ele disse: quem está aí? E ele falou: é Esaú. E ele disse: engraçado, é voz de Jacó, mas és tu mesmo, Esaú, meu filho? Ele falou: sim, sou eu, pai, se aproxima, por favor. E aí ele toca na nuca, nas mãos, e fala: realmente é Esaú. Depois a Bíblia diz que ele traz para perto antes de liberar a bênção, e cheira o filho, fala: realmente é o cheiro de Esaú. És tu mesmo, Esaú? E ele fala: sim, sim, sou eu. A voz é de Jacó, mas vem cá, meu filho, eu vou liberar a bênção sobre você. E liberou a bênção sobre Jacó. Jacó recebe aquela bênção poderosa que o coloca sobre os seus irmãos, que o faz receber o orvalho do céu e a exuberância da terra, que lhe dá filhos em multidão. E quando ele sai, chega Esaú. E Esaú chega com a sua caça, traz para o pai, e o pai fala: quem está aí? E ele fala: sou eu, teu filho, primogênito Esaú. Eu vim para o Senhor me abençoar. E a Bíblia diz que Isaac tremeu, ele quase convulsionou. E ele disse: aquele que entrou aqui, quem é? Que eu liberei a bênção, e ele é abençoado. Esaú disse: eu sabia, ele é Jacó. E a Bíblia diz que ele clamou, gritou: pai, você não tem uma bênção para mim
Só tem por acaso uma bênção. Isaac disse: eu coloquei o teu irmão sobre você, e assim será. Amém? Quando você libera uma bênção, você tem que crer que aquilo que você libera acontecerá. Amém? Isaac liberou uma palavra, mesmo no sentido natural. Vou explicar isso para você, que ele era guiado pelos seus sentidos físicos e não pelo Espírito, mas ele cria na bênção, porque a bênção é real. Quando você libera palavras de bênção sobre alguém, Deus abre um caminho à frente dele, e essa bênção se tornará realidade na vida dele. Amém? Bem, e é lindo então quando você encontra Jacó em toda a sua história. Depois disso, Jacó fugiu, e aí ele trabalhou 20 anos sendo enganado pelo seu tio Labão. E aí depois de sair rico, muito rico, a Bíblia diz que ele tem uma experiência no lugar chamado Peniel, com um anjo de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. E ele lutou a noite toda, e ele disse para o anjo: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E Jacó é o último homem a liberar bênção no Velho Testamento. Ele libera a bênção sobre os seus 12 filhos. Depois dele você não vê nenhuma narração, nem de José, abençoando seus filhos. Claro que eles abençoaram, porque eles sabiam disso. Os judeus têm o costume hoje de fazer isso. Os judeus, no dia do Shabat, que eles não trabalham, eles na mesa, no café, no almoço, eles nominalmente a cada filho eles liberam uma bênção específica, mas não só falando Deus te abençoe. Eles declaram: Deus vai te prosperar, você vai estar à frente, Deus vai te dar isso, e por outro aquilo, porque eles sabem que a bênção de Deus pega. Deus disse: eu te abençoarei os que te abençoarem. Quando você abençoa, há um efeito bumerangue. Vai, libera favor, graça, mas volta para você. Amém? Isso tem a ver com as palavras. As palavras são como bumerangue. Bumerangue é o quê? Aquele jogo, você joga e ele volta para você. Então, quando você quer ser abençoado, abençoe. Quanto mais você abençoar, mais será abençoado. Eu abençoarei os que te abençoarem, e os que te maldizerem serão malditos. Bem, a bênção libera a pessoa para o encontro com Deus. Amém? Em Gênesis capítulo 48, Gênesis capítulo 48, hoje eu vou ler na Bíblia papel, aleluia, glórias a Deus. Nós encontramos a bênção de Deus sobre Efraim e Manassés. No capítulo 49, é a bênção profética de Jacó sobre todos os seus filhos. Bem, o pai liberava a bênção sobre os filhos. E Jacó, como eu disse, foi um homem cuja marca na sua vida foi a bênção. Eu não sei por que Deus efetivamente escolheu Jacó. Isso é a doutrina da eleição. Você não sabe porque Deus escolhe as pessoas. Mas Jesus disse assim: não foste vós que vieste a mim, eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Se você está aqui e o seu coração é para Deus, é porque você foi um escolhido. Ouviu isso? Ah, pastor, eu vim pela dor, sabe? Eu vim pela dor, aí eu entendi Jesus. Não, não é a dor, não é a avó, não é o tio que trazem você a Jesus. A Bíblia diz que você é trazido por Jesus ao Pai. Amém? Aleluia. Agora, qual o critério que Ele te escolheu? Porque você é bonito? Não. Porque você faz boas coisas? Você não é um assassino? Você não é um estuprador? Não tem nada a ver com as suas obras. A escolha de Deus está na soberania de Deus. A Bíblia diz que Ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Por quê? Antes das crianças terem nascido, diz a Bíblia, Deus amou um e rejeitou o outro. Aí você fala: mas qual o critério? Pedro fala sobre a presciência de Deus. Mas veja, Deus não escolhe porque alguém se comporta bem ou se comporta mal. Deus escolhe pelo seu livre prazer. Amém?
Algumas pessoas falam, mas é injusto isso. Quer dizer que Deus não escolheu alguns. É verdade, nós não sabemos quem são, mas alguns não foram escolhidos. Mas eu louvo a Deus porque eu fui. Quem pode dizer que foi escolhido de Deus? Amém? Aí você fala, pastor, mas isso não é injusto? Deus é amoroso, e como que Ele vai deixar algumas pessoas morrerem no inferno? Veja, o que você comeu hoje de manhã, hoje no almoço? Alguém comeu aí churrasco? Por que você não comeu macarrão? Por que você não foi só, hoje você não jejuou? Por que você comeu o que você quis comer? Eu exemplifico só para você entender a vontade de Deus. Deus é livre para exercer a sua própria vontade. E te deu liberdade para escolher o que você queria comer hoje no almoço. Amém? Só porque você não comeu o macarrão, então você é ruim, é errado, é injusto? Claro que não. Por que você veio com essa roupa e não com a outra? Não, porque você escolheu. Bem, eu não sei porque Deus escolheu, mas Ele escolheu você. Ele escolheu Jacó. E Jacó é um exemplo de liberação de bênção. Jacó é o homem mais transformado da Bíblia. Jacó aponta para o Espírito Santo. Abraão aponta para o pai. Isaac aponta para o filho, Jesus. E Jacó aponta para o Espírito Santo. O suplantador enganador que se transformou no príncipe de Deus. Este homem. E qual foi a história e o coração de Jacó, repetindo para você? A marca que eu vejo na história dele. Ele amava a bênção. Amém? Amém? E quando você abençoa, você dispensa Deus para dentro das pessoas. Eu estou escrevendo um livro de consolidação e ele está baseado em 2 Coríntios 13:13. Não precisa projetar, que diz assim: a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Veja, as 3 grandes verdades, porque aponta para a bênção triuna de Deus, assim como a bênção araônica. O amor é algo interno, a graça é o amor expresso, e a comunhão é transmissão da graça para dentro de você. O Pai arquitetou tudo, o Filho, o plano do Pai, e o Filho consumou o plano, e o Espírito Santo coloca a realidade para a sua vida, para dentro de você. Você entende isso? Bem, a bênção araônica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A bênção apostólica, Paulo também, obviamente, era um apóstolo e um sacerdote, também envolve colocar Deus para dentro de você. Ou seja, o amor do Pai, você recebeu o amor do Pai pelo Espírito Santo, está dentro de você. Amém? A graça de Jesus, a graça de Jesus é o próprio Cristo habita em você pela pessoa do Espírito Santo. E a comunhão do Espírito Santo, Ele mesmo, Deus habita em você. Ou seja, a bênção dispensa Deus para dentro do homem. Amém? Então hoje você vai abençoar. E quando você abençoa, você coloca as pessoas para próximo de Deus e dispensa Deus para dentro das pessoas. Amém? Bem, é fascinante essa história então, a história em Gênesis 48, rapidamente vamos ter que ler do verso 1, e eu vou ler praticamente o capítulo todo, acompanhe-me aqui. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Diga: Manassés e Efraim. E avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel a Jacó, e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Aleluia. Como eu gosto dessa expressão. Deus me abençoou. Diga isso comigo. Deus me abençoou. Aleluia. Deus aparece para você e te abençoa. Jesus, quando é assunto aos céus por uma nuvem, é o Espírito Santo, Ele levanta os braços e a Bíblia diz, e os abençoou. Aleluia. Nós somos abençoadores. Louvado seja Deus. Aquele que você abençoa é abençoado. Seus negócios serão abençoados.
Seus filhos darão certo em tudo, porque eles estão debaixo da bênção de Deus na sua vida. Verso 4: e me disse: eis que te farei fecundo, eu te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Então veja o que está acontecendo. Jacó, perto aqui, já 150 anos praticamente da morte. A Bíblia diz que seus olhos haviam escurecido também, e ele estava fraco, mas quando soube que José vinha, ele fez o esforço, se assentou no leito, e aí ele disse: José, os teus 2 filhos serão incluídos como meus filhos, assim como Rúben e Simeão. Rúben foi o primogênito de Jacó, e Simeão o segundo. No Gênesis 47 fala sobre Rúben e Simeão, foram os primeiros filhos. Então veja o que aqui pelo Espírito Santo de Deus essa bênção antecipada faz. Coloca você no lugar que você não deveria estar. Promove você a filho do patriarca, o neto que se tornou filho. Ok? Bem, há algo sobre a bênção que você precisa entender. Existe bênção parcial e existe bênção plena. Eu tenho que falar para você, de maneira alguma trazendo peso e condenação para você, mais uma alerta, porque eu sou seu pastor. Quando você estuda as bênçãos liberadas sobre os patriarcas, Rúben perdeu o direito de primogenitura, e Efraim foi colocado no lugar de Rúben. Por quê? Porque Rúben se envolveu sexualmente com a concubina do pai. Ok? Jacó tinha 2 esposas, Raquel e Lia, e essas tinham servas, e essas servas foram dadas a Jacó. Dessas 4 mulheres surgiram os patriarcas, os 12, que apontam para a plenitude do governo de Deus na terra. Isso fala da igreja. Amém? Mas Rúben, em determinada ocasião, ele tinha um bom coração. Quando os irmãos se voltaram contra José, tentando matá-lo, foi Rúben que não deixou. Rúben intencionava pegar José da cisterna que eles jogaram e levar de volta ao pai. Mas ele, quando chegou, já tinham vendido para os midianitas, ok? Mas Rúben tinha um coração de proteger. Eu estou mostrando que ele tinha um bom coração. Mas Rúben perdeu o direito da bênção do primogênito por causa de relacionamento sexual ilícito. Deixe-me dizer algo para você. Paulo diz o seguinte: todo pecado é fora do corpo, mas aquele que peca com a prostituta peca contra o próprio corpo. O pecado sexual tem alguma coisa além dos outros pecados. A maior parte das famílias são destruídas por causa do sexo. Ouviu isso? Então não brinque com o sexo. Não pense que você pode viver de qualquer maneira. Não faça isso, querido. Isso é um alerta. Pastor, você está falando de condenação e culpa. Não, eu estou alertando você. Ouviu? A graça não é liberdade para vivermos fora de princípios de Deus. Bem, Rúben perdeu. Mas Deus aqui está inserindo Efraim no lugar de Rúben. Efraim significa duplamente frutífero. Duplamente frutífero. Manassés significa se esqueceu. Quando José teve Manassés, foi nos dias que ele vivia no Egito, e Faraó deu a filha de Potífera, sacerdote de On, para ele como esposa. Certamente ela era uma adoradora pagã. Certamente ela ensinou os meninos a adorar On, o Deus do seu pai.
José certamente deve ter ensinado sobre o Senhor para Efraim e para Manassés. Deus coloca esses dois meninos antes do tempo numa posição que não lhes cabia, independentemente de qualquer obra ou feito deles. Porque é isso que a bênção de Deus faz. Ela não olha para os seus erros e reprova você, e nem olha para os seus acertos e promove você. É a graça de Deus que escolheu você. Ouviu isso? Mas alguns podem perder algo da bênção plena, porque às vezes negligenciam o que o pecado pode fazer na sua vida. Não caia nessa. Não caia nessa tolice de achar que a graça, porque os seus pecados são todos perdoados, você pode pecar. Não caia nessa bobagem. Isso é um engano do diabo. Nós devemos ter famílias fortes, estruturadas. Jovens, vocês devem se conservar firmes para aquele que o Senhor tem para você. Não entra nessa cilada do diabo. O sexo é tão poderoso que foi capaz de destruir a sabedoria de Salomão. A sabedoria é a coisa principal, diz a Bíblia. Se você tiver sabedoria, você terá riquezas, honra. Você terá o favor de Deus. E Salomão, o homem mais sábio da terra, chegou a sacrificar filhos a Moloque, adorar deuses pagãos, tudo por causa das mulheres. Bem, isso é um alerta para você. Ontem eu estava falando lá em Lajeado, na nossa igreja. O Alexandre aqui, para os casais. Eles tiveram um evento de casais e me convidaram, eu fui. Ninguém me convida aqui, eu vou lá então. Eu fui lá, eles me convidaram. E aí, eu falando sobre isso, sobre encher as talhas, e eu falei sobre a intimidade. Não existe, muitos já dizem, na terra, força maior no natural do que o sexo na vida de um homem ou de uma mulher. Então não se deixe enredar. Deus quer que você viva no casamento, debaixo da aliança, da bênção do eterno Deus sobre você, para desfrutar de tudo que Ele tem para você, no tempo certo, com a pessoa certa, debaixo da bênção de Deus, que libera o favor de Deus, para você desfrutar de todo o ideal, de todo o propósito idealizado pelo Pai, na sua vida. Amém? Amém, amém, aleluia, amém, aleluia. Você é abençoado e é abençoador. Tiago diz que da nossa boca não pode jorrar água salgada ou água doce. Você é fonte de bênção. A sua palavra não é palavra de maldição, de bênção. Louvado seja Deus. Bem, voltando aqui, Rubem e Simeão, verso 6. Mas a tua descendência gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de cada um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, veja, Israel é Jacó. Ele olhou, viu os filhos e disse, quem são estes? Ele enxergava mal. A Bíblia diz, verso 9, respondeu-lhe José, seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui, fazei-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Amém? Bem, é uma bênção poderosa, como eu disse, que coloca dois meninos com os filhos amadurecidos. Isso significa que é uma bênção antecipada, antes do tempo. Amém? O que significa isso? Que a bênção de Deus sobre a sua vida vai encurtar o tempo. Amém? Eu já contei aqui para você como Deus fez isso na minha vida profissional e da Rosana. Deus me colocou no topo da carreira que eu levaria no mínimo 4 ou 5 anos em 3 meses. 3 meses. Ok? 3 meses. Deus encurtou 4 anos em meses para a minha vida. Fez isso para mim, fez isso para ela também. Porque quando Deus libera uma bênção, a bênção pode ser antecipada. Então veja, Deus é tão generoso que mesmo aquilo que foi roubado, Ele restitui. E a restituição de Deus é muito melhor do que o que você tinha.
Nós vemos isso na vida de Jó, que foi roubado quando ele finalizou a vida. Deus tinha lhe dado tudo em dobro. Ele era mais feliz em dobro, mais alegre em dobro. E Deus pode antecipar bênção na nossa vida. Amém? Deus, talvez como igreja, para atingirmos o que nós queremos, nós, no natural de multiplicação, da porcentagem natural de um crescimento saudável, 25% ao ano é um crescimento saudável para muitas igrejas. Essa taxa é menor em outros lugares, mas é algo normal e bom. Mas Deus pode fazer-nos crescer 100%, por causa da bênção. Não porque nós fizemos alguma coisa boa, não porque nós somos melhores que alguém, mas simplesmente porque o Senhor olhou para você e resolveu abençoar você. Mas o que é que agrada a Deus? A fé. A fé. Se você crê na bênção e amar a bênção te pegará. A bênção te coloca à frente. Ela te exalta. Ela te põe entre aqueles que você não é capaz de estar. Ouviu? Não é capaz de estar. E quando você é abençoado, você certamente suscita inveja de muitos. As pessoas não vão entender porque você, tão jovem ou não tão competente quanto eles o são, você nem se preparou tanto quanto eles, você só pega milho. Quem sabe o que eu estou dizendo? Como que você está ocupando essa posição? Por causa da bênção. Amém? E você foi abençoado nele, em Jesus. Você tem que crer nisso, crer de maneira correta. Fico pensando quando Rubem e Simeão souberam que Efraim e Manassés ocuparam espaço deles, ou entre eles. Eles poderiam ir lá e falar: pai, peraí, o que é isso? E os nossos filhos? Agora a discriminação aqui, alguns netos sim, outros netos não. Lembra de Rubem, de Simeão, os demais que tinham inveja de José? Porque José era mais amado por Jacó. Era um filho amado. Era um filho da sua velhice, diz a Bíblia. Ele tinha uma túnica talá. E ainda para agravar o ciúme dos irmãos e a inveja, Deus lhe deu sonhos. E ele, como um jovem, 17 anos, estava nem aí, contou sonhos. E viu o pai, a mãe, luz, sol, e todos os irmãos se prostrando diante dele. E a Bíblia diz que os irmãos o odiavam ainda mais por causa dos sonhos. Mas ninguém sabia o que Deus tinha lá na frente. Você nem imagina o futuro que Deus criou para você. É algo maior, melhor, coisas maiores que você não viu, não experimentou, mas Ele reservou para você. E eu vou dizer algo para você. É caminhar na bênção, abençoando e sendo abençoado em fé, que te levará lá. Quando José se revela aos irmãos e o pai morre, os irmãos ficaram com medo. Falaram: agora que o pai morreu, sabe o que vai acontecer? José vai agora nos oprimir. E José falou: fiquem em paz, fiquem em paz, fiquem em paz. Olha, tudo foi feito por Deus. Vocês intentaram mal contra mim, mas veja o que Deus fez. Através de mim, Ele preservou a vida de muitos. Eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar das suas famílias. Eu, disse José, vou cuidar dos seus filhos. E eles viveram na melhor terra do Egito, na melhor, gozem. Amém? Deus tem algo programado para a sua vida, poderoso. Onde você não vê, talvez você não sente, mas Ele programou algo poderoso para a sua vida. Aleluia, amém? Amém. Aqui então, verso 10. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, José. E eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Olha o que a bênção de Deus fará na sua vida. Lembre-se, Jacó foi um perseguidor da bênção. Ele traiu o irmão, ele enganou o pai. São coisas reprováveis. Mas ele amava a bênção. Ele amava aquele que Deus tinha para dar. Você tem que amar o que Deus ama. Ouviu? Ame a família. Deus ama a família. Ame exaltar o seu filho, Jesus. Ame-o, aceite a cura, porque Deus tem prazer em
manifestar cura e favor na sua vida. Ande de modo digno da maneira que Ele te chamou. Deus te constituiu um rei e um sacerdote. Você é aquele que aproxima as pessoas de Deus. Onde você está, há uma missão geográfica, há uma esfera de autoridade onde você reside, onde você trabalha, onde você estuda. Acredite nisso, há uma esfera. É você que aproxima aquelas pessoas de Deus. Quando você é capaz de abençoá-las. Eles estão falando mal de você, abençoe-os. Eles estão tentando puxar o seu tapete, abençoe-os. Amém? Aleluia. E aí eles serão como um Saulo. Se eram perseguidores, se tornarão num apóstolo de Jesus. De perseguidor a perseguido. Aleluia, amém? É lindo isso aqui. A Bíblia diz que quando eles venderam José para os midianitas, depois foi vendido para Potifar no Egito, os irmãos pegaram a túnica talar dele de várias cores, mataram um animal, misturaram no sangue dele e levaram para o pai. E a Bíblia diz que quando Jacó viu aquilo, ele disse: meu filho foi despedaçado por uma fera. E a Bíblia diz que ele não aceitou mais consolo de ninguém. Todos os filhos vieram, todos os netos vieram tentando consolar o velho Jacó, e ele não tinha consolo. Os filhos até se alarmaram, achando que ele iria morrer por causa daquilo. 13 anos se passaram. Jacó certamente já tinha esquecido do filho José. José, como eu disse, deu nome a Manassés se esqueceu, porque ele disse: porque eu me esqueci na casa do meu pai. Tantos anos aqui, eu me esqueci deles. É uma história apaixonante. Sempre que eu leio a história de José, eu choro. Mas o coração do pai perdeu o filho, se conformou com aquilo. Mas olha o que a bênção de Deus faz. Ela vai trazer de volta aquilo que você mesmo perdeu a esperança. Deus vai, no fim de todas as coisas, mostrar para você que a bondade dele estava de fato sobre a sua vida. Que a bênção dele liberada sobre você e sobre a sua casa, ela é irrevogável, ela não mudou. Deus traçou a história da sua vida e Ele não mudou uma vírgula, Ele não mudou uma palavra. Mesmo que você não ouviu, não entendeu, Ele não mudou, porque Ele é Deus, Ele governa todas as coisas. A bênção te encaminhará ao fim proveitoso da sua história. É isso que diz o profeta Jeremias: eu que sei que pensamentos tenho ao teu respeito, pensamento de paz, para te dar um fim deleitoso. O seu fim é melhor que o seu começo. Amém? E Deus está nos guiando. Deus está guiando você, guardando você, protegendo você, iluminando você. Sobre você está o brilho da face de Deus em Cristo Jesus, e essa luz transforma a sua vida. É isso que Ele está fazendo em nós. Nós não estamos perdidos, nós não estamos abandonados, nós não daremos em nada. Você vai dar certo, jovem, você vai dar certo. Ah, mas eu não fiz o melhor curso, eu perdi o tempo. Mas Deus vai restaurar o tempo. Deus transforma natureza e tempo. Quando Ele multiplicou mudou a água em vinho, é o vinho melhor. O vinho envelhecido é o melhor. Ele mudou a natureza da água e o tempo do vinho. É isso que Ele vai fazer. Aleluia. Talvez nós começamos tarde, você se preparou tarde, começou depois de todo mundo. Mas Deus vai te colocar à frente, porque a vitória não é dos ligeiros, dos mais sábios, mas a vitória é daquele que tem a bênção de Deus. A bênção de Deus. E você precisa crer nisso. Eu sou abençoado. Você precisa sair dessa mente tacanha, medíocre. Às vezes temos a mente medíocre. Eu nunca me preparei tão bem. Olha, depois de ocupar o cargo que eu ocupei, eu precisava estudar, porque as pessoas não entendiam como eu podia estar naquele cargo sem ter o estudo que eu não tinha. Ok? Amém? Ele vai fazer isso por você. Amém? Quando eu entrei no Conselho Apostólico, algumas pessoas não entenderam, porque eles eram muito maiores que eu, como vinha.
Amém. Amém. Mas eu estou lá. Amém, amém. Favor é favor, amém. Às vezes irrita alguns. Sabe que o teste na sua vida é quando o outro é favorecido. Você fala, não, por quê? Eu estou aqui buscando, eu vou todos os cultos, eu faço tudo certinho, e o cara foi abençoado e eu não. Esse é um teste para nós. Mas fique em paz, ninguém tem nada aqui do céu não tenha recebido. Se o Senhor deu, levante as mãos para o alto, adora a Deus e diz, louvado seja Deus por isso. Amém. O que o Senhor tem para mim, virá. Não abra mão da sua confiança, porque o que há de vir, virá e não tardará. Grande é o seu galardão, grande é e sobremodo grande é a tua recompensa. Amém. Aleluia, o fim vai ser melhor. Nós vamos rir. Amém. De toda aflição que talvez passamos, mas o fim é melhor. E Jacó diz, eu nem pensava em receber essa bênção, em vê-lo, mas eis que Deus, além de trazê-lo novamente a mim, meu filho. A Bíblia diz que quando eles se encontraram, José agarrou no pescoço do pai, o pai o abraçou e eles choraram longamente. Aí Jacó diz, além de ver, agora o Senhor me permite ver também os teus filhos. Aleluia, amém. Oh, Deus vai surpreender você. O Deus que surpreende, surpreenderá você. Você vai ficar como os do Salmo 126, quando o Senhor nos surpreendeu, Ele inverteu a nossa história, nós ficamos como os que sonham. Como isso é possível? É como Arão, que recebeu a vara cheia de broto, de flor e de fruto. Como isso aconteceu? Eu não sei. Mas Ele escolheu te favorecer, porque Ele te ama. Creia nisso, filho, creia nisso, filha. Isso vai te conduzir ao pleno favor, a plenitude da bênção de Deus nos seus dias finais. Eu amo ver, tem muita coisa que eu amo na Bíblia, bem, muito, mas eu amo ver o fim da vida dos homens de Deus. Porque o fim da vida de um homem reflete um homem amadurecido em Deus, reflete o propósito de Deus, reflete tudo aquilo que ele vivenciou ao longo da história. Nós não sabemos os caminhos de Deus. Eu admirava Rick Warren, um grande pastor dos Estados Unidos, que disse, Senhor, me deixe estar numa igreja e morrer numa igreja. E eu falava, Senhor, me too, a mim também. Eu já mudei 5 vezes. Seja feita a vontade do Pai, amém? Eu estou feliz. Mas acredite, há uma história que Deus escreveu a seu respeito. E é uma história de graça, de favor, de paz. O mundo conhecerá Deus, a Yeshua, a salvação de Deus, por causa do favor de Deus sobre a tua vida. Salmo 67 diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e resplandeça o rosto sobre nós, para que na terra e nas nações se conheça a tua salvação. Aleluia. Deus vai te abençoar tanto, que as pessoas vão olhar para você e vão perguntar, onde você vai domingo à noite? Desculpem, amém? Vira para o seu irmão e fala, Deus vai te surpreender. Eu gosto daquele cântico, Deus que surpreende um dia após o outro. Amém? Alguém lembra dessa canção? Por favor, o teclado aqui para mim. Não estou acabando não, segura aí, segura aí, segura aí. Vamos seguir o texto aqui, só o teclado, só o teclado. Verso 12, e José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, presta atenção. O pai Jacó está à frente de José. Ele pega Efraim na sua mão direita e coloca em frente a mão esquerda do pai.
E a Bíblia diz que ele pega Manassés na sua mão esquerda e coloca à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Ou seja, José, ele ordenou por si os filhos que receberiam a bênção, porque a bênção era liberada sobre a mão direita. Amém? A mão de poder, a mão de bênção. Então ele colocou sobre a mão direita de Israel, Jacó, Manassés, porque Manassés era o primogênito. Eu acho lindo isso. Manassés significa se esqueceu. Às vezes nós nos esquecemos, mas Deus não se esqueceu. E aqui ocorre algo lindo sobre essa bênção. Aleluia. A Bíblia diz que, verso 14: mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais moço, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Amém? Faça assim. Amém. Cruzando as mãos. Amém. Quando Deus cruza as mãos, há uma bênção antecipada na sua vida. Bem, Manassés era o primeiro, Efraim era o segundo. Esses meninos não fizeram coisa alguma para receber essa bênção antecipada. Amém. Apenas seguiram certamente o fluir do agir do Espírito de Deus, por causa do seu próprio pai, que em meio a tantas tribulações, dores, a Bíblia diz que ele nunca abriu a boca para reclamar. Mas onde ele estava, em toda a história de José diz, aonde ele estava, o Senhor o abençoava e o fazia prosperar. A bênção que Jacó libera sobre José, mais à frente no capítulo 49, é a bênção do ramo frutífero. Sobre cada bênção há uma mensagem. Deus profetiza através da bênção. Uma bênção não é só para os dias atuais, mas ela também é uma profecia para os dias futuros. Aleluia, amém? Por isso que nós precisamos de sensibilidade do Espírito Santo para falar palavras do Espírito. Alguém cheio do Espírito fala palavras do Espírito. Por isso que você precisa ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito, orando em línguas, aleluia, falando aleluia, louvando a Deus de todo o coração. Amém. Porque o Espírito Santo vai guiar você para esses momentos cruciais de mudança, de alteração. Bem, a Bíblia diz então, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José, porque os filhos são tomados no nome do pai, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Ou seja, o Deus que me abençoou em luz, o Deus que eu fiz um voto lá atrás: se tu me abençoares, te darei o dízimo de tudo, em reconhecimento da tua bênção. Lembram Abraão que entregou o dízimo em reconhecimento da bênção de Melquisedeque? Jacó está dizendo: por toda a minha vida, Deus, eu fui um perseguidor da bênção. O Senhor havia liberado sobre meu pai Abraão, sobre meu pai, sobre meu pai, meu avô Abraão, meu pai Isaque, mas o Senhor não a deu a mim, a deu a meu irmão Esaú. Mas, Senhor, eu furtivamente fui lá, manobrei e tomei a bênção. O Senhor sim me abençoou e disse que me abençoou, e a tua bênção me trouxe até aqui. Amém. Adão e Eva só podiam ter filhos porque Deus lhes disse: sede frutíferos. Amém. Quando Deus liberou a bênção sobre você, é a palavra do Eterno, a bênção liberada sobre a sua vida, que é a graça, que é o favor de Deus, que vão abrir caminhos para a sua história, para o seu caminhar. Creia nisso, louve a Deus enquanto você caminha. E aí ele diz: sustentou durante a minha vida até este dia. O anjo, verso 16, que me tem livrado de todo o mal. O anjo, aleluia, Deus dá ordem aos seus anjos para livrar você de todo o mal. O Senhor te abençoe e te guarda, você é livre do mal. Nós nem sabemos o que o diabo programou para nós, mas Deus já livrou você. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem que se alegrar.
Aleluia, o Senhor te livra do mal. Paulo disse a Timóteo, seu filho: Deus que me salvou, Ele me livrará de todo mal, e Ele me guiará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja toda a glória. Deus te salvou, Deus te livra do mal e está conduzindo você para o seu reino de glória. Foi Ele que fez isso. Eu acho lindo quando Esaú se encontra com Jacó, ou vice-versa. Eles se encontram e Esaú pergunta: o que são aqueles rebanhos, aquelas coisas todas? E Jacó fala: são presentes para ti, meu senhor. E ele fala: não preciso disso, eu sou rico, eu adquiri muitas coisas. Esaú diz isso. E Jacó fala: não, por favor, aceita, porque foi Deus que me deu. Jacó sabia que foi a bênção de Deus que o enriqueceu e o guardou e o fez pai de multidões. Ele é o pai das tribos de Israel. Enquanto Esaú, ele conquistou tudo. Verso 17: vendo José que, verso 16 ainda: abençoe esses rapazes, seja ele chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresça em multidão no meio da terra. 17: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Ele pegou as mãos do pai para invertê-la. E disse José seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, meu filho. Eu acredito que nesse momento ele estava com as mãos sobre a cabeça dos meninos, sentado, e José tentando tirar as mãos. Pai, está errado. A Bíblia diz que Jacó, os seus olhos tinham se escurecido. Preste atenção nisso. Seus olhos naturais, mas os seus olhos espirituais estavam sensíveis ao propósito de Deus. Enquanto José, que agiu no natural, tentando manobrar o interesse, o propósito de Deus, com uma visão puramente natural, tentava colocar a ordem natural. Mas o Espírito Santo, através de Jacó, não aceitou nenhuma manobra. Estava abençoando aquele que Deus escolheu abençoar. Deus escolheu abençoar você. Deus escolheu abençoar você. Você é abençoado, a sua casa é abençoada. Se você é abençoado, a bênção de Deus vai levar você, guardar você até o cumprimento do propósito eterno na sua vida. Aleluia. Sabe, você não precisa fazer nenhum esforço natural, nenhuma manobra natural para alcançar a bênção de Deus. Você só tem que depender do Espírito Santo. Ele nos guiará a toda a verdade. Só Ele pode nos levar no lugar certo, na hora certa. Quando a chuva estiver caindo e você vai estar debaixo dela, só Ele pode. Aleluia. Por isso você tem que entregar a sua vontade à vontade dEle. Mesmo que no natural não seja o melhor, mesmo que a escolha de Deus agora na sua palavra ou revelada ao seu Espírito não te seja a melhor, mas ela é, porque o Espírito Santo sabe onde a bênção antecipada de Deus vai te pegar. Amém? Por isso, filha, filho, aguarde aquele que o Senhor tem para você. Pare de agir no natural. Algumas pessoas dizem: essa igreja não tem homem, eu vou para outra procurar homens. Não seja um José no natural. Senhor, é assim, a ordem deveria ser essa. Não, dependa do Espírito Santo, porque Ele vai te dar dupla bênção, dupla fertilidade. Amém? Esse é o sentido de Efraim. E vai te colocar na bênção das tribos, dos príncipes de Israel. Por quê? Por causa do seu favor. Fica imaginando Jacó quando disse: eu sei, eu sei. Nós não sabemos quanto tempo demorou isso, mas Jacó acho que lembrou do seu passado, quando ele mesmo agiu como José e manobrou a bênção de Deus. Creio que Deus está falando com ele, dizendo: Jacó, você sofreu tanto,
Não precisava ser assim. Efraim não fez nada para receber a bênção. Nada, ele nem esperava. E ele já está recebendo a bênção, sem nenhum esforço, só na dependência do fluir de Deus, do Espírito. Jacó, e ele disse: sim, José, eu sei. Ah, sim, eu sei. É verdade, hoje eu entendo. Hoje eu entendo que eu não precisava ter sofrido geadas, frios, enganos como sofri, porque eu agi no natural. Eu entendo que se eu esperar no Senhor confiantemente, a sua bênção antecipada, o seu favor imerecido estará sobre a minha vida. Aleluia, amém. Você entende isso? Então não se preocupe, confie. Não se preocupe, Ele está guiando você. Ouça a paz, o shalom do Espírito que é liberado na sua vida. Não tente agilizar o tempo, não tente no seu esforço realizar algo. Deus está trabalhando na sua história. Isso é lindo, amém, isso é lindo. Você não precisa chegar às experiências de Jacó ou fim da vida, porque Jacó representa o homem em maturidade. É um homem amadurecido. A bênção é do maior para o menor. Quando José se revelou aos irmãos e Jacó, Israel, veio morar no Egito, houve um encontro de Faraó. Jacó se aproximou de Faraó, e a Bíblia diz que Jacó abençoou o imperador do mundo. Você está diante do presidente Donald Trump, aí você vai dizer para ele: God bless you. Ele vai falar: quem é você? Você vai falar: Deus te abençoe, porque o maior abençoa o menor. Vai chegar diante de uma autoridade, tá bom, não precisa ir tão longe. Vai chegar no seu chefe, aquele seu chefe, em vez de você falar: esse chefe não sabe nada do que ele está fazendo, abençoe, diga para ele: eu te abençoo, você vai ser favorecido, sua casa vai ser cheia de paz. Ele vai virar e falar: quem é você? Fala: um abençoador. O maior abençoa o menor, porque você está próximo de Deus. Deus vive em você. Não há ninguém em todo o Velho Testamento maior que você. Aleluia! Se Isaac abençoou Jacó e a bênção pegou, você é maior que Isaac. Se Jacó abençoou Efraim, Manassés e os demais filhos, esses eram netos, mas ele os tomou como filho, e a bênção pegou. Você estudar a história de cada um deles, segundo as palavras de Jacó, aconteceram todas as coisas, amém? Você é maior que Jacó. Quando você abençoar, será abençoado. Você crê nisso? Diga aleluia. Fica de pé no seu lugar. Aleluia, 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 aleluia. Sim, sim, sim. A Bíblia diz, encerrando sua leitura: mas seu pai o recusou e disse: sim, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. E Efraim foi, de fato, duplamente frutífero. Amém. Aleluia, aleluia, amém, em nome de Jesus. Hoje nós vamos orar aqui pela bênção de Deus na sua vida. Eu creio na bênção de Deus. Eu preciso dessa bênção antecipada de Deus. Amém. Eu preciso. Eu vou dizer para você, não muito profundo, mas meio superficial. A minha história toda, olhando para trás,
Em cada lugar ministerial, profissional, eu estava numa posição como se fosse o menor, o mais desqualificado de todos. No meu serviço, as pessoas não entendiam como eu podia estar no cargo que estava sem ter a formação que eles tinham. Eles não entendiam. E como eu conseguia responder as coisas. Porque uma coisa é você ocupar o lugar, a outra é Deus te dar inteligência para você ocupar o lugar. Eles não acreditavam. Eles me incentivavam direto, falavam, você tem que fazer o quê? De fato, eu fiz. Mas eu estava lá. Em todos os momentos foi assim. Porque é uma bênção que pode promover você além do que você imagina. Confia no Senhor. Não haja segundo a sua habilidade natural. Você pode olhar a circunstância como José. José era homem de Deus. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, também olhamos o natural. O ensino é, não olhe o natural. Não são os alinhamentos naturais que definem o que Deus vai fazer. Não é o erro nem o acerto. Não é o que as pessoas estão dizendo. Aqueles meninos receberam uma bênção antecipada, não tinham feito obra mencionada nenhuma. É provável que a sua mãe os ensinou a adorar os deuses pagãos. Mas Deus escolheu. E quando Deus escolhe, Ele estende a mão. Ele estende a mão. E a mão do Senhor está sobre ti, diz a Bíblia. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar. A mão de Deus está sobre você. O que Ele diz é, não abra mão da sua confiança. Oh, receba de graça aquilo que o Senhor tem para você. Eu queria projetar a palavra que o Espírito nos deu. Foi em dezembro do ano passado, lá em Amós 9:13. Está ainda a Bíblia aí? Perdão, mas me lembrei agora. Amós 9:13. Não está mais a Bíblia aí, né? A Bíblia está dizendo, o texto diz o seguinte, eu vou citar para você, que está chegando o tempo que aquele que semeia, aquele que colhe, será logo depois do que semeia, que a colheita será antes da própria semeadura. Amém? Ou seja, Deus está dizendo, antes do tempo normal das coisas acontecerem, eu vou te dar os frutos, a colheita, a minha bênção. E eu creio que Deus quer isso sobre a sua vida. Deus quer te mostrar a sua grandeza, o seu amor, a sua bondade de tal maneira que você vai participar de uma bênção sem medida antecipada na sua história. Amém? Amém? Então projeta Amós 9:13 na NTLH, essa versão NTLH. Deus, sabe que Deus, Ele faz transferência de primogenitura, de bênção de primogenitura da Bíblia. Fez com Jacó, na frente de Esaú. Fez com Efraim, na frente de Manassés. Fez com Davi, na frente de Eliabe. Ele fez com Israel. Eles era um filho amado de Deus. Mas hoje o filho amado de Deus é a igreja. Amém? Nós somos os favorecidos do Pai. Amém? Não tem o texto? Deu? Não deu? Amém? Fechou tudo? Tudo bem. 9:13. Amós 9:13. AM de amor. Amém, 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 amém. Em nome de Jesus, levante a sua mão para o alto. Levante a sua mão para o alto. Aleluia, aleluia. Quero que feche os seus olhos. Olha para o Senhor no seu coração, dentro de você, no seu interior. Aleluia. O que você está precisando, o que está afligindo a sua alma, é uma enfermidade que não foi curada, é uma resposta que não chegou, é uma perda que não foi restaurada, é uma situação financeira que não se resolve na sua história, é o emprego que não vem, a promoção que não vem. Talvez você esteja esperando o enviado de Deus na sua vida, o seu marido, a sua esposa. Espera no Senhor, espera, pois, no Senhor, espera nele.
Mas nessa hora nós vamos orar sobre a bênção antecipada. Que bom que você veio hoje. Aleluia. Porque eu creio em alinhamentos de Deus. Eu creio em momentos únicos dados pelo Espírito Santo. E esse é um momento único na sua vida. Aleluia. Eis que vem dias, diz o Senhor, em o que lavra segue logo o que ceifa. Põe na NTLH, está logo ali, rapidinho. Eu quero liberar essa palavra profética, porque o Espírito deu para nós no dia 18 de dezembro de 2018. 18 de dezembro. E nós precisamos profetizar. 9:13, aleluia. 9:13. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. Diga amém. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. Aí, você que é do sul, essa é a terra das parreiras. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como um rio. Como um rio, como um rio, como um rio. Eu declaro em nome de Jesus, está chegando o dia, este é o momento, esta é a hora. E nós vamos orar. Você vai orar com fé agora. Você vai falar: Senhor, eu quero a bênção de Efraim. A bênção de Efraim na minha vida. Oh, eu não olho para mim, eu não sou a melhor pessoa, eu não tenho mérito algum, eu não fiz a coisa certa, mas eu chego na tua presença para receber o toque da tua mão direita sobre a minha cabeça. A bênção que vem do céu, que não traz dores, mas traz prosperidade. Ore ao Senhor. Eu quero que você ore ao Senhor. Ore ao Senhor, aleluia. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Eu quero que você ore ao Senhor enquanto os instrumentos tocam. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Mas Espírito Santo, este é o momento único de Deus. Oh Deus, libera sobre nós a bênção de Efraim, a bênção de Efraim, que nos dá a herança antes do tempo, que nos coloca, Senhor Deus, à frente, que nos traz a tua graça e o teu favor hoje e agora, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Que nos dá dupla porção, que os teus filhos sejam, ó Deus, abençoados agora, que eles prosperem, que haja fecundidade, que haja vida, que haja manifestada a tua presença, que o ministério seja alargado, que as portas se abram, em nome de Jesus, ore, 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 ore. Ore, 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 ore ao Senhor. Venha confiando na graça. Venha, você que perdeu a esperança, se aproxime. Deus vai restaurar aquilo que Ele tem de sonho, de visões na tua vida. Oh Deus Altíssimo, oh Senhor, pelo Senhor somos abençoados e recebemos a tua bênção nesta hora. Oh Espírito da graça, oh os dias que foram perdidos, oh Deus, o que foi roubado seja
Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oh eterno é o Senhor nosso Deus. Tu és bendito, Jesus. Oh, tu és bendito, Jesus. Oh, aleluia. Você que sente o toque do Espírito, eu queria que você colocasse as mãos sobre alguém e liberasse palavras de bênção segundo o seu coração. Não é nada formulário.